Eu tô conversando com o Gustavo aqui, meu povo, e ele tava comentando justamente que ele acompanhou alguns investigando aprovados que saíram por último agora e falou que seria algo que ele mudaria na preparação dele, que ele começaria a escutar. Então, para que a gente torne esse episódio também fruto de novas aprovações. Cara, se apresenta pra galera. E aí, tudo bem? Meu nome é Gustavo, tenho 20 anos e sou da turma 11 do Pilares. Show de bola. E E tu fui passou aprovado, fui aprovado em medicina na UniOeste. na UniOeste pelo SISU 2023.1. Isso, isso mesmo. Show de, show de bola. Cara, antes de tudo, 20 anos. Quando que tu saiu do ensino médio? Eu saí com 18, eu saí em 2020, Tá. me Então, formei em 2020. e aí, como foram esses anos de estudo? Como foi o seu ensino médio? Cara, então, eu fiz o ensino médio em escola pública integrado ao ensino técnico também. Então, além de ter formação de ensino médio, eu tinha formação de técnico em administração. Acabou Tá. mudando bastante de estudo, principalmente no meu terceiro ano, porque além de ter que fazer TCC, ter várias outras cobranças e coisas que demandavam tempo, eu ainda tive o primeiro ano de pandemia no meu terceirão. Então teve muitas mudanças assim significativas no meu ensino que causaram, de certa forma, algumas lacunas no meu aprendizado. Então eu fiz 2 anos de cursinho depois disso. Só que assim, para ser bem sincero, cara, essa mudança que eu tive no meu terceiro ano trouxe impactos na minha preparação também. Porque eu cheguei no cursinho e tinha matérias que eu não tinha nem ouvido falar no colégio, sabe? Tipo Então, assim, eu pode tinha falar. professores muito bons, mas por causa dessa parte de ter que ir para a parte online, ter que mudar toda a metodologia de ensino deles, não foi muito proveitoso, nem para eles, nem para os alunos, sabe? Então, eu acabei tendo que fazer a preparação, de certa forma, em algumas matérias, uma parte bem mais básica do que uma parte das pessoas, né? E como tu era no ensino médio? Ah, assim, eu nunca fui um aluno ruim, eu sempre fui um aluno razoavelmente bom, mas em algumas matérias em especial me dedicava um pouco mais, estudava um pouco, mas outras eu deixava um pouco mais de lado e mesmo assim consegui ir bem, sabe? Porque ensino médio não é assim algo tão difícil também. Matérias que tu mais gostava? De certa forma também. E quais eram? Exatas? Cara, pior que assim, exatas eu não fui assim, né? Eu até gostava de algumas coisas, mas eu nunca me dedicava muito a isso, porque eu ainda tenho até hoje um pouco de facilidade, principalmente em algumas coisas de matemática, consigo fazer alguns cálculos até que bem rápidos, por assim dizer, mas a parte de, vamos pensar, do ensino médio como um si, eu gostava muito de algumas matérias de biologia, uma ou outra de física, de química mais ou menos, gostava bastante de história, geografia também. Mas já é outro campo. E essas matérias, por exemplo, nunca tive dificuldade, sabe? Foram, assim, bem tranquilas de assistir a aula uma vez e conseguir pegar o conteúdo praticamente todo já. Tá, então, cara, tu ia bem. Agora, o que que mesmo você indo bem e você tendo um gosto pelo estudo, por assim dizer, eu acho que eu consigo perceber isso, como foi passar 2 anos estudando para o vestibular, levar 2 anos para passar em medicina, e o que que você acha que fez com que você levasse, né, o que te fez precisar de mais 2 anos para passar em medicina? Então, cara, pra ser sincero, eu imaginava que eu teria que fazer o cursinho, teria que passar um tempo aí estudando, me dedicando para conseguir entrar, porque não é um curso fácil, é um curso que realmente demanda bastante do candidato, ele precisa ter um desempenho, assim, quando comparado aos outros cursos, um pouco acima da média, né? Então, assim, eu imaginava que eu passaria ali um ano, para ser sincero, eu não imaginava que passaria 2, né, porque eu Mas sabia, assim, que era difícil, mas tu já assumia que você ia ter que passar um ano no cursinho, quando você estava no ensino médio. isso, sim. Eu Tá. inclusive acabei deixando de me dedicar um pouco no terceirão, pensava: "Eu vou ter que estudar isso depois", então acabou ficando para depois. Por ter outras coisas para fazer ali no momento, eu acabei deixando para meio que de lado, sabe. Sim. E como foi esse primeiro ano de cursinho? O que você acha que tu fez de errado nele? Aham. Ah, cara, acho que foi uma mistura de fatores, porque tinha muita coisa que eu realmente não conhecia e, em vez de estar revisando lá no cursinho, eu estava realmente aprendendo. Muitas matérias de física que não são, assim, tão difíceis, por exemplo, que eu não conhecia mesmo, que eu não tinha tido a base. Então, eu demandei um pouco mais de tempo para aprender e muitas coisas eu acabei não aprendendo tão bem quanto eu deveria, logo de cara.
porque não conseguia aproveitar, era bastante conteúdo para absorver ao mesmo tempo. E, Como, assim, acho que, como era esse teu cursinho? Era online? bom, ele era um curso em universidade presencial, mas em virtude da pandemia foi praticamente todo online. Tá certo. Tá. Não tinha como ter presencial. É, exatamente. Muitas sessões foi assim, praticamente o último mês só que foi presencial. Então foi estudei de casa praticamente o primeiro ano inteiro. Tinha o material, tudo certo, você só tinha as aulas Sim. pela internet. Isso, exatamente. Tá. Os professores faziam as aulas de casa deles e a gente tinha o material e acompanhando tudo. Cara, você comentou que talvez foi a falta de base do teu ensino médio, digamos assim, que fez com que no cursinho Sim. você não conseguisse aprender tanto alguns conteúdos. Tu lembra de É. alguns tópicos que você tinha, tipo, dificuldade, que você falou assim, porra, isso aqui eu não aprendi nada no ensino médio? Cara, é uma matéria que me marcou muito. Até hoje, para ser bem sincero, eu não domino totalmente ótica em física. Eu não tinha nem, eu não conhecia essa matéria, não vi, eu nem sabia que ela era dada no ensino médio, até chegar no cursinho. Foi uma surpresa. É algo assim que foi, caramba, isso aqui é ensinado? Eu não sabia, de verdade. Ó, teve muitas coisas em genética, em biologia. Eu tinha ouvido falar de certa forma, mas eu não conhecia, sabe? Não conseguiria fazer um exercício e acertar aquilo no vestibular, por exemplo. E como foi para ti esse primeiro ano? Você chegou no final do ano, quais vestibulares tu fez? Como que foi teu desempenho? Chegou a perto? Não chegou perto? Como que foi? Então, tanto primeiro ano quanto o segundo, eu fiz 3 vestibulares aqui de São Paulo, o Enem. Eu fiz Unesp, Unicamp e a FUVEST. Nesse primeiro ano, eu, para ser sincero, na Unicamp eu fui até que bem mal, fiquei meio longe na nota de corte, mas na FUVEST eu fiquei até que próximo, e na Unesp eu fui para a segunda fase, mas não deu. Depois, a diferença assim, de pontuação do pessoal que foi aprovado e eu que passei foi até que consideravelmente alto, né? Assim, e no Enem, até que não foi tão ruim, mas para entrar em medicina realmente não tinha como, estava bem abaixo ainda. Mas o teu foco principal era qual? Ah, sempre. Então, esse foi um dos erros, por assim dizer, do meu primeiro ano de preparação. Eu não tinha um foco exatamente claro. Eu sempre Tá. ficava alternando entre duas provas. Sempre olhava bastante para a FUVEST e para o Enem. Sempre foram, assim, dois principais focos, né? No final, eu não acabei tendo, assim, especializado dessas, como você fala no curso, em uma das provas com mais profundidade que deveria ter feito, né? Só que, tipo, você seguiu aquele caminho típico de sair do ensino médio, entrar no cursinho e atirar para tudo quanto É. é lado. Tipo, tô fazendo. A pessoa, eu acho que a pessoa tem um lance, tipo assim, ó. O que você tá fazendo na vida? Ela falou, tô fazendo cursinho. Daí, pra quê? Ah, pra passar em medicina. E é basicamente isso, tô fazendo cursinho pra passar em medicina. Mas falta aquele complemento, talvez, tipo assim, ó, tô fazendo cursinho pra passar em medicina pelo Enem. Tô fazendo cursinho pra passar em medicina pela FUVEST. É. Falta aquele complemento, a especialização, digamos assim, no final. E acho que muita gente no cursinho acaba fazendo isso, né? De só entrar e atirar pra tudo quanto é lado. Ah, eu diria que boa parte do pessoal que estava fazendo cursinho comigo fazia a mesma coisa, sabe? Era algo meio que natural, de você entrar, tentar fazer tudo e tentar entrar em algum dos lugares que você tivesse feito, né? Mas no fundo Sim. acaba não dando muito certo. Eu sou experiência meio que própria disso. Mas o que que você foi reparando e foi mudando no segundo ano de cursinho daí? Então, além de eu já ter construído uma base um pouco melhor de conhecimento, já ter aprendido algumas coisas, que vai agilizando o estudo, né? Você, ao invés de ter que ficar ali se dedicando para ver alguma aula ali de uma coisa mais básica, você já consegue fazer exercícios mais difíceis, só ir preenchendo as lacunas de que você esqueceu, por exemplo. Mas acho que ter mais contato com as provas. No segundo ano eu fazia bastante prova antiga, do Enem principalmente, eu fiz bastante Enem antigo mesmo, fazia os PPLs, e fui conhecendo mais a prova, tendo mais contato com ela. Porque esse primeiro ano do meu cursinho, a única prova que eu fazia era aqueles simulados de apostila, sabe? Tem a apostila 1, eles fazem um simulado, mas, cara, aquilo não é como vestibular, as questões não são tão similares, né? Teve muita coisa que os caras colocam ali, mas no fundo não vai acabar caindo, não, e nem da maneira como É, eles colocam. são umas questões bobinhas que eles colocam sempre cobrando detalhe de É, apostila, digamos assim. sim. Tá. E aí, como que você começou a acrescentar as provas? E eu esqueci de perguntar. Tu ficou no mesmo cursinho?
Ou você saiu, tu foi para online? Não, eu fiquei. Foi o mesmo Então, cursinho, eu continuei. No segundo ano eu continuei, porque só eu que sempre achei o presencial. material deles. Só que então, além de ter essa mudança presencial, eu sempre achei o material deles muito bom. O problema não era bem o conteúdo em si, mas era como eu me virava com o conteúdo, entende? Uhum. Como eu lidava com aquilo. Acredito que quando eu comecei a ter mais contatos com as provas, eu fazia basicamente o que eu fazia às vezes com as provas do Enem. Como eu, às vezes, no final de semana fazia alguns simulados deles, eu pegava durante a semana, são 90 questões, por exemplo, no segundo dia. Eu quebrava a prova assim, em blocos de 15, resolvia um pouco, analisava ali onde estavam os erros e ia estudar o que é que estava me causando aqueles erros. Se era um desconhecimento que eu não tinha matéria, eu não tinha estudado aquilo ainda, se era alguma coisa, algum detalhe que eu havia esquecido, ou se foi simplesmente um erro por falta de atenção. E assim, isso foi um. Fazer um pseudo TVA no começo do teu ano. É, e sim, porque eu ainda não tinha entrado no Pilares ainda, né? Então eu não conhecia esse método de vocês. E quando eu conheci, eu até fiquei surpreso, porque de certa forma era parecido, só que eu acho que o TVA é meio que uma melhoria disso, é um aprimoramento, porque é bem melhor. Eu fiquei até impressionado quando eu vi. É muito mais produtivo. Show. Cara, e para eu entender melhor, então você, ao longo do ano inteiro, ou isso foi mais ou menos quando que você começou a pegar a prova e fazer um pouquinho todo dia? Então, cara, acho que foi basicamente 2 meses depois que eu comecei a estudar, porque acabei percebendo que eu me preparava para uma coisa o ano todo, mas quando chegava no dia de fazer a prova, não era bem aquilo que eu estava me preparando, entende? Então, nesse segundo ano, eu já tentei logo de cara começar a fazer isso. Fazia bastante com as partes de matemática do Enem. Ajudou bastante porque tem muito conteúdo do Enem que não é exatamente difícil. É uma parte um pouco mais básica de matemática. Então, me ajudou até ganhar um pouco mais de velocidade para fazer as questões, conseguia calcular com mais tranquilidade e até um pouco mais de confiança, né? Por entender melhor a prova, saber o que é que eles vão estar ali cobrando, né? E Tu, não só na parte de exatas, mas em tudo, né? Em humanas também entra bastante isso. tu lembra quanto mais ou menos tu fez em matemática? Nesse ano de agora, É. eu fiz 881,5. Caraca, tu foi bem pra caramba. Ah, assim, Quan- eu acredito que eu mesmo nesse último ano eu acabei perdendo algumas questões porque eu acabei gerenciando um pouco mal o tempo. Dava para ter feito um pouco mais, porque eu não achei a prova tão difícil, não, de matemática do último ano do Enem, não. Ela estava bem trabalhosa, mas difícil mesmo não, sabe? Cara, mas as notas baixaram como um todo, de todo mundo. Sim, Tipo, a sim. prova como um todo, se tu pega o segundo dia, tá, É, apresentou uma complexidade maior. isso é É, verdade. cara, como que você era? Tipo assim, ó, ao meu ver, parece que você levou o segundo ano de cursinho muito como uma parada de. Cara, dá pra ver que é esse ano. Era mais ou menos, tipo, como que era esse teu. Eu acho que o cara sente, né, velho? Tipo, você consegue meio que perceber e falar, porra, eu tô meio que no caminho certo. Como que era isso no segundo ano? Realmente teve uma diferença, assim, principalmente na maneira como eu pensava em vestibular nesse segundo ano. Porque eu já conhecia como as provas funcionavam, porque nesse meu terceiro ano do ensino médio, eu não tinha feito nenhuma prova além do Enem. Então, eu cheguei no primeiro ano do cursinho, cara, sem ter feito nenhum vestibular. Eu não sabia como era sentar ali na prova e ficar 5 horas resolvendo 90 questões da FUVEST. Eu não conhecia Ter, aquilo. ter a Já no meu fiscal segundo ano, eu já puxando estava o com essa. tempo, cortando o tempinho Cara. no quadro. Exatamente, cara. Ver assim a pressão a cada minuto que passava e você não conseguia resolver a questão aumentando, né? Eu não tinha essa experiência no meu primeiro ano, já no segundo já tinha. Então, como eu já conhecia o que é aquilo que eu ia enfrentar, eu acho que consegui chegar na conclusão de que eu ia, como eu já sabia o caminho, eu só precisava dar meu máximo e continuar me esforçando porque eu estava indo na direção certa. Então tu tinha esse pensamento, tipo, você conseguia olhar e falar, porra, é isso aqui. Você já não olhar. Eu acho que muita gente, cara, acaba olhando para o vestibular, acaba olhando para a aprovação, muito como um monstro, talvez, e pensando aquilo como sempre uma parada muito impossível, em vez de olhar para aquilo e falar, porra, tá aqui, ó. É medicina numa federal, é medicina numa estadual, mas tá aqui e o que eu tô fazendo vai chegar lá. Eu acho que quando a pessoa acaba criando um monstro em cima daquilo, ela acaba tornando a aprovação muito mais longe. E eu consigo sentir, só, cara, só pela maneira como você fala, que parece que, tipo assim, ó, você entrou pro segundo ano já, porra, tá, é óbvio que eu vou passar. Tipo, eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que não vai ser fácil, mas, porra, é óbvio que eu vou passar. Era isso, não era esse pensamento?
Eu senti uma mudança na minha postura em relação a isso. Tanto é que durante quando eu estava lá nas salas do cursinho para ter aula, eu me sentia diferente quando eu olhava para o outro pessoal, para a galera que tá em volta de mim, eu me sentia diferente. Não digo Sim. assim em termos de conteúdo, mas a maneira como eu me portava, como eu me sentia vendo aquilo, ouvindo os conteúdos, os professores comentando sobre a dificuldade de alguma coisa, para mim era tranquilo até, não me sentia incomodado, ficava numa posição mais segura, sabe. Eu sabia que estava fazendo certo. E não, isso não é uma posição de superioridade, de olhar e falar, porra, eu É, sou melhor que todo mundo. Mas sim, é muito aquele lance de você estar ali sabendo, porra, eu tô fazendo mais do que o padrão, eu já vi o que deu errado, e eu vi que mesmo assim eu ainda sim. fiquei perto, então, porra, eu sei que são alguns ajustes, mas, cara, você acaba olhando pro vestibular muito mais como um negócio de tipo, tá, não é um problema gigantesco, dá pra resolver. É. Inclusive, isso mudou do meu segundo ano para o primeiro, porque no primeiro ano eu vinha. Inclusive, você conta isso em uma das aulas. Eu via como se fosse uma porta gigantesca, assim, eu não conseguia nem enxergar como é que seria depois da promoção. E querendo ou Sim, não, uma hora você vai acabar saindo daquele vestibular, tudo aquilo, aquela atmosfera que fica assim, meio que negativa, né? O pessoal fica meio. Tem até professores que comentam que nós somos, tipo, anomalias estudantis, por assim dizer, mas não é bem isso, é que a gente enxerga o vestibular como algo muito difícil, que não vai passar, mas agora eu, como aprovado, eu não conseguia nem imaginar até uns dias atrás que eu ia cursar medicina, sabe? A ficha não caía, muito por causa disso. A gente enxerga o vestibular como algo muito difícil, algo assim que não vai conseguir, que não vai conseguir passar, não consegue enxergar depois dele, né. Agora olhando sim. para trás eu fico: "Nossa, não era exatamente aquilo, né". É um clássico exemplo da porta, cara. Tipo, É. eu falo também que é parecido com questões de matemática, com problemas de matemática. A pessoa que está no terceiro ano do fundamental, ela olha fazer conta com vírgula como um monstro, assim, e caraca! Aí a professora chega falando de fazer conta com vírgula, ela, meu Deus, isso aqui é impossível. Aí, porra, ela aprende, ela olha para. Tudo bem que tem pessoas no terceiro ano do médico que ainda tem um pouco de dificuldade, mas a gente não pensa nesses casos. Mas, cara, depois que ela cruza aquela barreira, ela olha para trás e fala, porra, eu tinha medo disso. Só que ela não percebe que ela começa a olhar para potenciação e ter o mesmo pensamento. E ela não percebe que o problema é esse pensamento. Aí ela cruza, ela olha e fala: Nossa, eu era besta, né? Porra, eu achava isso um monstro. Aí ela vai aprender, sei lá, função de segundo grau e tem o mesmo pensamento. E ela não percebe que toda vez que chega um problema, ela, cara, ela só não consegue mudar o pensamento e falar: Tá, pera, é um problema, mas eu já passei por tantos que eu sei que eu vou resolver. Não significa que Sim. vai ser fácil. E quando a pessoa encara isso no vestibular, cara, tem uma parada também que você. É uma maturidade de você olhar para um conteúdo difícil, por exemplo. E uma pessoa que chega nessa maturidade, ela olha e fala assim: Porra, eu sei que o conteúdo é difícil, mas eu sei que, digamos, o Gabriel daqui a um mês vai estar olhando para esse mesmo conteúdo e dando risada de como ele sentia dificuldade e conseguindo resolver as questões brincando. Cara, quando você encara qualquer conteúdo dessa forma, é aquilo de você estar no cursinho, porra, com aquele feeling de, pô, eu sei, é agora, entendeu? Eu não passei no anterior, eu já entendi porque eu não passei, mas nesse vai rolar. E quando a pessoa encara essa confiança e olha para os problemas e sabe, pô, é só mais um, eu vou superar. Ca Comigo foi assim também, Madeira. Inclusive eu antes de entrar na Revolução em Exatas, eu tinha muita dificuldade com eletricidade, aquelas questões de tinha assim, um resistor, uma lâmpada, tinha que calcular ali a DDP, e eu achava aquilo muito difícil mesmo, eu não conseguia resolver de maneira nenhuma. Aí quando eu comecei a assistir suas aulas, passou ali um mês mais ou menos, um mês e meio, eu conseguia fazer com bastante tranquilidade, até me assustava com o quão tranquilo aquilo era para mim, porque antes era realmente um monstro, cara. Eu olhava para as questões e até pulava no vestibular, porque eu falei: "Vixe, essa aqui não tem como". Mas agora, cara, é muito tranquilo de resolver. Tu aprendeu a resolver brincando as questões de eletricidade. Sim, foi exatamente assim, cara. Pô, que massa, velho. Tá, me conta, porque assim, ó, você entrou na Revolução em Exatas antes de entrar no Pilares. Sim, foi Como foi que tu, exatamente isso. como que tu me conheceu? Tu lembra? Então, eu acabei te conhecendo por meio de outro mentor que eu tive durante a preparação para o vestibular, que foi o Pedro Assad. Eu te conheci pelo time Assad, inclusive. Eu não sei se foi inspiração para você criar o Elite, mas eu te conheci de lá. Caraca, faz muito tempo. É, foi no meu primeiro ano de preparação, no primeiro ano de cursinho, né.
Pô, não, mas faz muito tempo então que você me conhecia. Só que assim, eu não te acompanhava muito não, nas redes sociais, não via muito seu trabalho. Aí, com o passar do tempo, principalmente nesse segundo ano de cursinho, eu comecei a te acompanhar mais nas redes sociais, comecei a ver mais o seu estilo, a maneira como você dava aula, e aquilo foi, assim, interessante, sabe? Aí você acabou lançando Revolução Exatas e calhou de ser um período que eu estava me preparando para os vestibulares. E estava com bastante dificuldade nessas partes, de física, química, um pouco de aquelas questões com os bloquinhos de puxo, tava tendo muita Sim. dificuldade nisso, e você deu aquela aula inaugural, eu assisti aquilo e fiquei impressionado com o quão tranquilo você fazia o conteúdo parecer e acabei entrando. Antes de Caraca, entrar que no Pilates. massa, cara! É. Porra, e como que você começou, o que que mudou em exatas e como que foi esse fato de você estar com um pouco de dificuldade em alguns conteúdos de física? Quais sacadas tu foi tendo, sabe? O que que você falaria para alguém que tá com dificuldade em exatas? Cara, eu acredito que tem um ponto que você sempre abordou no curso que me fez mudar a maneira como eu via não só as questões, mas o conteúdo como um todo, de aprender primeiro a matemática por histórias, como você fala, né? Então, quando você contava, eu lembro até hoje que você foi ensinar a parte de elétrica, você contou aquela história do Zé do Ampere. E aquilo Aham. ficou assim extremamente claro para mim, fez muito sentido. E eu só via a parte assim, teórica, a parte mais fria, com os professores explicando aquilo, falando que potência é, sei lá, joule por segundo, e eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas depois, quando você tem uma maneira diferente de ver a matéria, de trazer com exemplos mais próximos da nossa realidade, de algo que você consegue sentir assim, mais real mesmo, fica muito mais tranquilo de você conseguir aprender o conteúdo e aí, por consequência, resolver as questões, né? Fica bem mais sossegado. Cara, chegou a ter alguma situação, algum conteúdo que você começou a pegar aquilo e aplicar por conta própria? Tipo assim, ó, você mesmo pegar algum conteúdo e, sei lá, inventar alguma história para entender ele, ou fazer alguma. Chegou nesse ponto ou não deu tempo de você construir essas analogias por si? Cara, começou a chegar em algumas coisas, algumas partes de assim, na verdade foi um pouco mais tardio isso, né? Eu teve Foi no final do os ano. desafios, teve os desafios do Pilares e eu tinha um que falava sobre meio que enxergar a matéria em coisas do dia a dia. E foi mais ou menos a partir daquilo que eu comecei a pensar algumas coisas. Então, não chegou exatamente a ficar no mesmo nível que você, mas eu acabei fazendo assim, algumas analogias, algumas coisas, na parte de mecânica, por exemplo, mas Dá bem um. pouquinho, cara. Não Tá, explorei muito, não. mas dá um exemplo. Tu lembra de Esse, alguma? esse, na verdade, era o seu, da potência, por exemplo, entre um carro mais simples e um carro mais potente subindo um morro. Qual que era a diferença dos dois? Eles vão fazer o mesmo esforço para subir o morro, mas o outro iria fazer em menos tempo porque ele tem a potência maior. Cara, de exemplo meu, eu sempre ficava pensando bastante em elevador, simplesmente uma conversão de energia potencial em cinética. Não é exatamente isso, mas para mim fazia sentido na época e acabava funcionando para aprender um Porra, pouco cara, melhor, mas sabe? o elevador tem muita coisa. O mais massa do elevador ainda é quando você tá descendo e, tipo, dá aquela. Você parece que assim, ó, Sim, o elevador desce e você. Tá ligado? parece Tipo, dar uma subida, uma soltada, né? parece que você perde um pouco do contato, é Eu porque. sempre pensava nisso. Mas tu sabe o motivo? Pô, que é. Vamos ver. É porque pro elevador ter que descer, tipo assim, ó, se o elevador estiver parado, você tem o teu peso e você tem o contato com o elevador, empurrando. O elevador te Aham, empurra para cima. E sim, aí você sente o contato do elevador. Quando o elevador tem que descer, em tese, o peso tem que ser maior do que a força te empurrando para cima, do que a força normal. E acaba que você sim. descola um pouco dele. E aí a força normal te Ah, empurra, só que você cai. É, caramba, que da hora. e quando você está subindo ao contrário. E quando você está Parece que subindo, dá uma apertada assim, né? Dá essa, uma abaixada. sim, porque aí a normal tem que ser maior para que o elevador vá Do que o subindo. peso. Pra ser a Então resultante, né? Então parece que você, tipo, o Caramba. elevador tá te pressionando mais. É o É lance do peso engraçado, né? aparente elevador e tal. Sim.
Ou você pode pensar no próprio lance de potência no elevador, porque vai ter elevador que faz um, tipo, sei lá, um elevador É verdade. aqueles prédios em Dubai. Porra, o elevador do prédio normal pode subir a mesma distância. Só que o elevador lá do prédio do Dubai sobe muito mais rápido, então seria mais Aham. potente e tal. Cara, isso é muito massa, velho. Cara, Pô, inclusive essa parte de física eu vi, acabei vendo isso na internet, mas fez muito sentido daquela parte de pressão ser força sobre a área. Eu vi uma foto de um urso, ele tá tipo deitado assim em cima de uma camada de gelo. A camada de gelo era muito fina. Se ele ficasse em pé, aquilo provavelmente ia quebrar. Então, para ele sim. conseguir passar, ele deita, porque ele aumenta a superfície de contato, diminui a pressão que ele faz sobre o gelo, cara. Achei aquilo muito, muito Não interessante. é um vídeo do urso deslizando? Eu acho que eu vi Eu isso aí na acho que internet. é, cara. Eu acho que é. Eu acho que eu vi essa parada na internet, cara. Eu lembro. Claro, aí ele distribui todo o peso dele e não É, quebra o gelo. não Pô, quebra o gelo. isso é muito massa, cara. E mesmo então no final do ano, tinha alguns conteúdos que você ainda estava passando um pouco de dificuldade Ah, sim, antes com do Enem. certeza. Sim, eu acredito que, querendo ou não, independente do tempo que você passe estudando ali, se preparando, vai ter algumas coisas que você não vai ter dominado da maneira que você queria, né? Só que Sim. eu acho que eu acabei aprendendo a lidar bem com isso, porque se era um conteúdo que eu sabia que eu tinha dificuldade ali na hora da prova, eu deixava ele para fazer depois, tentava resolver até onde conseguia e ia fazer aquilo que eu dominava mais, né? Acabou, principalmente no Enem, como tinha muitas questões trabalhosas em pouco tempo, isso acabou ajudando bastante, né? Mas agora me veio uma dúvida aqui. Isso era mais Sim. pro final do ano, setembro, eu lembro. A Revolução em Exatas foi em setembro. Eu lembro que era 20 de setembro, que foi no dia da Revolução Farroupilha, depois a Revolução É em Exatas. verdade. Mas, pô, em setembro, esses conteúdos certamente você tinha visto antes no cursinho. O que que Sim. aconteceu? Talvez você estava processando outros conteúdos. O que que aconteceu para que você tipo passasse talvez ali pelo conteúdo do cursinho e ainda assim você não tivesse aprendido ele? Como foi no final do ano? Se você foi tipo fazendo aquilo que tende a ser algo de pessoa que passa que no final do ano ela meio que vai descolando um pouco do cursinho e indo para um estudo mais solitário. Você foi fazendo isso? Como que foi essa tua relação com o cursinho e por ser presencial também? Então, o cursinho, na verdade, ele era só meu período, eu ficava de manhã, só extensivo de manhã. Então, Uhum. o que aconteceu foi o seguinte, boa parte dos conteúdos eu já havia tido no cursinho, mas eu acredito que o domínio que eu tive em relação a eles foi algo bem superficial, sabe? Conseguia fazer as questões mais fáceis, com um pouco de dificuldade, meio que aos trancos, sabe? Eu não Sim. conseguia fazer assim, tendo um domínio bem tranquilo. Eu acredito que isso se deve muito à maneira como eu estudava, de não ter conseguir montar os conceitos com mais clareza na minha mente, sabe? De conseguir entender aquilo de verdade, entender o que uma unidade de medida significava, por que que ela estava ali, sabe? E isso acabava impactando porque eu não conseguia desenvolver, não conseguia me aprofundar nesses conteúdos. Com a Revolução Exatas, eu consegui montar essa base com mais tranquilidade, e daí eu consegui ir aprofundando um pouco, vendo coisas mais difíceis que antes eu não conseguia ver. E em relação ao cursinho, essa parte de ter ficado um pouco mais solitário foi de fato aconteceu. Eu assisti algumas aulas de revisão, mas depois, como eu sabia um pouco mais onde estavam as minhas dificuldades, onde estavam ali os pontos fracos, eu sabia mais onde eu precisava trabalhar. Precisava me empenhar ali em tal matéria, tem uma parte de biologia que eu não estava dominando muito bem, então pegava um bloco de exercício, ia lá, ficava tentando fazer, explicava ali por que cada alternativa estava errada, por que aquela era certa. Então aquilo foi me ajudando a construir, além de mais confiança, porque eu estava vendo coisas que eu não sabia e estava conseguindo progredir em cima daquilo, mas também foi me ajudando a criar um pouco mais de repertório. Eu fui conhecendo mais o que as provas iam cobrando, como elas iam cobrando, e acho que isso fez de certa forma uma diferença, sabe, nessa reta final dos vestibulares. Tá. Como é engraçado, cara. Tipo, você vai fazendo um monte de entrevistas e eu vou percebendo o padrão, assim. Normalmente a pessoa do cursinho presencial, quase sempre no final do ano, ela vai dando uma descolada do cursinho e ela vai intensificando muito mais o próprio estudo dela. Agora, uma coisa que, tá, tem bastante coisa pra gente discutir sobre isso aí. Mas, cara, eu tenho certeza que você era uma pessoa que fazia as questões do cursinho. Tipo, você não era aquela pessoa que faz resumo colorido, esse tipo de coisa. E mesmo assim ficaram lacunas. Então isso me faz, tipo, eu penso assim, que talvez você fosse aquela pessoa
que fazia as questões do cursinho, mas muito como uma ideia de checklist, sabe? De tipo assim, ó, pô, fiz as questões, mas. E acertava, eu tenho quase certeza que você acertava. Não é? Tipo, só que você não ia a fundo naquilo ali, você não usava as questões para aprender, mas talvez você usasse para acertar. Eu tô certo nisso? Como que era? Cara, principalmente no primeiro ano de cursinho, o objetivo ali era pegar, assim, um bloco de 10, 20 questões e sair acertando todas, sabe? Mesmo que eu não acertasse com tanta consciência, não acertasse entendendo claramente por que que aquilo era o correto, eu saía fazendo, assim, e pegava ali várias matérias que eu tive no dia, saía fazendo exercícios que eles recomendavam, né? E ficava um pouco nisso, eu só fazia Quantas, ali. quantas questões mais ou menos você fazia no primeiro ano de cursinho, tu lembra? Cara, é que assim, eu tinha 4 blocos de aula de manhã, então eu tinha mais ou menos uma lista de 15, 20 exercícios para cada bloco. Tinha dias Mas, e, dependendo da matéria também, eu ia pegava à tarde e ia fazendo uma média de 10 a 15 de cada um deles. Então, ia dar um torno de 40, 60 questões por dia, mais ou menos. tá. E no segundo ano, isso mudou? Tu aumentou a quantidade? Como que foi? Cara, acho que eu pegava as questões do cursinho, ainda resolvia algumas delas, mas justamente complementava com aquela ideia das provas, de estar ali em contato com as questões que verdadeiramente caíam nos vestibulares que eu ia fazer, porque na apostila do cursinho tinha muitas questões que não eram exatamente dos vestibulares que eu ia fazer. Não que isso seja um problema, isso obviamente pode aumentar muito do seu contato com outras Sim. matérias, com outras coisas que não cobram. Mas acho que eu não conhecia aquilo que eu ia prestar para estar vendo coisas de outros lugares, entende? Como eu consegui complementar isso no segundo ano, realmente funcionou um pouco melhor. Eu ia fazendo questões das provas que eu queria fazer, então acho que foi, assim, Mas, um bom complemento. mas tu não fazia como simulado, então. Tipo, tu não fazia no final de semana e corrigia ao longo da semana. Tu fazia a prova divididinha. Então, variava um pouco isso. Algumas provas eu pegava para fazer no final de semana, porque também tinha os simulados do cursinho, né? Como já Sim. tinha alguns final de semana que eu ia fazer as provas deles, então não eram todos que eu conseguia pegar a prova antiga para fazer como simulado mesmo. Eu cheguei a fazer alguns simulados com prova antigas, mas não foram muitos. A maioria eu acabava fazendo meio que fracionado mesmo. Tá. E agora deixa eu chegar num ponto polêmico aqui. Se você, se você não tivesse passado, você estudaria de novo no cursinho ou fora dele? Cara, essa é uma boa pergunta, porque eu me peguei refletindo bastante nisso. Até porque aconteceu uma coisa engraçada nessa minha aprovação. O quê? Eu fiz as provas aqui para São Paulo e o vestibular, o resultado dela sai antes do SISU, né? Então, assim, eu tava com muita expectativa de passar na FUVEST, muita expectativa mesmo, porque eu tinha tirado, assim, 6 pontos acima da nota de corte na primeira fase. Então, eu tava, assim, bem confiante que aquilo ia dar certo. E quando eu não passei, foi meio que um balde de água fria, sabe? Eu fiquei assim, caramba, cara, no vestibular que eu tava mais confiante de entrar, eu não consegui. Quando E foi ah, o resultado? quando foi? Não, quanto? Ah, tá. Bom, a nota de corte na primeira fase da FUVEST era 72 dentro da minha cota para medicina. Era no campus de Bauru, que eu tinha prestado. E eu fiz Tá, 78 acertos. Eu, inclusive, entrei para a segunda fase como ampla concorrência, né? Porque a FUVEST tem esse sistema, né? Se você é de escola pública, mas entra com os acertos de ampla, você concorre primeiro por ampla e depois por escola pública. tá. Só que, assim, eu tive muitos problemas, né, na segunda fase, principalmente porque foi a primeira vez que eu tinha feito uma prova dissertativa. Eu não tinha muito contato com ela. Eu até me preparei, fiz bastante exercícios e provas antigas, mas acho que teve uma junção de fatores que acabaram diminuindo um pouco o meu desempenho, sabe, na segunda fase. No final, eu fiquei com a nota final, acho que de 711, 720, por aí, Tá, na FUVEST. mas tu foi para a segunda fase da FUVEST e concorreu como ampla. Sim, mesmo sendo escola pública. Caraca, tu é bravo, rapaz. Pô, que Na massa. Unesp eu também fui. Na Unesp a nota de corte foi mais baixa. A Unesp ela convoca bem mais candidatos de escola pública para a segunda fase. A nota de corte acho que foi 60 pontos, eu fiz 72. Eu fiquei realmente próximo de entrar na Unesp. Inclusive, eu estava olhando assim, notas aprovadas,
Se eu tivesse tido o desempenho que eu tive nesse ano, no ano anterior, eu teria entrado, cara. Porque, eu não sei, acho que teve um aumento meio que coletivo das notas, porque deve ter tido uma leve redução na dificuldade da prova, sabe? Tá, tem algumas coisas para eu te questionar agora. Vamos lá, eu quero saber ainda um pouco mais da segunda fase, quero saber de Sim. redação também, como era no teu cursinho, o que que você Ah, usava do cursinho tá. presencial. Cara, tem várias coisas. Mas voltando para a pergunta ali, você falou que o resultado saiu antes e você, Sim. em tese, estava projetando um próximo estudo, é isso? Quando É, saiu o resultado da segunda fase da FUVEST. sim. E Então, o que aconteceu foi. você estava projetando estar em casa ou no cursinho? Então, isso era algo que eu estava avaliando bastante, porque tinha muitos fatores que são positivos no cursinho, mas tem muitos que são negativos também. Acaba ficando um pouco preso, acaba ficando um pouco engessado algumas coisas. No fundo, eu acredito que eu teria optado por estudar sozinho, teria assinado alguma plataforma assim, de aulas, alguma coisa assim, para poder continuar os meus estudos, mas isso porque eu teria mais liberdade. Como eu já conhecia aquilo que eu precisava, perdão, melhorar, eu já sabia onde que eu tinha que trabalhar ali, eu sabia que tal matéria eu precisava me dedicar mais, tal aula eu não precisaria nem assistir, porque se eu pegar uma lista de exercício eu acerto todos. Então, acho que por ter um pouco dessa acessibilidade, eu teria sem dúvidas estudado por conta, né? Estudado com cursinho online, Eu, mas mais livre. se você chegasse para mim e viesse me perguntar o que eu achava que você deveria fazer, eu falaria para você estar por conta. É, E não que o cursinho tenha sido um problema para ti nesses 2 anos, mas o cursinho te deu uma base e uma maturidade para você chegar num ponto e não precisar mais dele. Ou melhor, ele fez com que você evoluísse tanto que num determinado momento ele estaria mais te prendendo do que te ajudando. É tipo assim, ó, ele já te ajudou tanto que em certo ponto ele já não conseguiria mais te ajudar. Sabe aquela história de o que te trouxe até aqui não é a mesma coisa que vai te levar até o próximo nível? É você, cara. Seria você no cursinho. Eu acho que é, sem o cursinho você não teria tido todo esse desempenho, mas com ele sim. você não aumentaria mais. Loucura, né? Inclusive, acho que foi, eu Você não já tinha tinha parado pensado em pra, relação você já a tinha isso. parado pra Não, refletir sobre isso, cara? não, mas fez muito sentido. Se não fosse o cursinho, você não chegava nesse desempenho. Não chegava, Isso é cara. verdade. Porra, eu imagino, tipo assim, ó, você indo pro cursinho presencial depois de ter passado um terceirão de pandemia. Então, porra, o cursinho foi útil pra caramba. Sem ele, você não chegava nesse desempenho. Mas com ele, você continuaria só nesse Ia desempenho. ficar estagnado, né? Provavelmente você não iria evoluir. Provavelmente. Eu não tinha parado de pensar nisso, mas faz todo sentido, É. porque teria que percorrer muitas coisas que eu já conhecia, né? E deixaria um pouco de lado aquilo que eu precisava aprender de verdade. Sim, o que acontece é que, às vezes, a tua dificuldade, por exemplo, lá no cursinho, tá no que vai ser a apostila 5 de 10 ou Hum, digamos, se for em 4 apostilas, vai estar na apostila 3 vai estar lá na apostila 4. é, Enquanto você poderia estar resolvendo aquela dificuldade no começo do ano, você vai resolver ela só no meio ou no final, saca? E aí é não dá tempo. verdade. É. Então você provavelmente seguiria sozinho. Mas agora, É. o que que você sentiria saudade do cursinho? Se você. Essa pergunta é boa também. Se você, tipo assim, ó. Se você resolvesse tocar uma nova preparação, o que que você ia falar? Pô, eu sentiria saudade disso aqui. Cara, acho que o principal mesmo é a interação com os professores. Eu tive professores realmente muito bons no cursinho que fizeram uma diferença na minha preparação. A maneira como eles explicavam, como eles abordavam o conteúdo, ficava bem mais tranquilo de eu aprender. Obviamente não eram todos os professores, eram alguns só, alguns bem assim, específicos. Então, acredito que isso seria o principal fator que me levaria até, antes de tomar a decisão, a refletir e ponderar como algo muito positivo do cursinho, que era o contato com eles, porque o contato que você tem com um professor assim é realmente diferente, de dele conseguir entender com clareza o que é que você não está entendendo e resolver ele na hora, sabe? Mas por contato com o professor, você diz aquele contato na sala de aula ou você fazia sempre aquele negócio de, por exemplo, levar questões para o professor que tu não conseguiu resolver? Como que era isso? Era um pouco dos dois, porque eu ia bastante naqueles plantões que tem de dúvida, sabe? Aham. Principalmente de biologia. O professor realmente me ajudou muito a construir, a melhorar alguns aspectos da minha preparação, de como resolver as questões, sabe? Porque eu tinha bastante dificuldade em algumas coisas. Então, acho que foi um pouco desse contato que
foi melhorando e moldando um pouco mais o meu conhecimento, né. Massa. No fundo é um pouco dos 2 tanto da aula em si, quanto da parte das dúvidas, né. E você estudava em casa, naquele momento da tarde, ou você ficava no cursinho? Como que era isso? Eu normalmente ficava em casa, Tá, mas, você... tinha alguns plantões que eram online, né, então eu conseguia conversar com o professor de casa mesmo. Pô, show de bola, show de bola. Cara, se você fosse para mais um ano, antes de chegar nas outras perguntas ali, já que a gente tá falando disso, o que que você acha que tu mudaria? Mais um ano. É, Cara, é uma coisa que eu acabei demorando um pouco para perceber no meu segundo ano de preparação, é que, às vezes, você tem que aceitar que você tem uma dificuldade em alguma matéria e já encarar isso de frente, já bater de frente e fazer os esforços que você puder para conseguir aprender aquilo. Nesses 2 anos eu acabei negligenciando o estudo de muitas coisas que acabaram sendo relevantes na prova. Então isso acho que seria uma das tem coisas que eu faria exemplo? primeiro. Tem Cara, exemplo? tem exemplo de física, por exemplo, magnetismo é algo que, assim, eu nunca dominei muito bem e sempre ficava, assim, deixando de canto, de lado. "Não, eu vou ver outra coisa ali, depois eu volto", e acabava não voltando da maneira como tinha que ser, sabe. Mais algum? Ah, ó ótica ainda acaba sendo um problema Cara, grande mas, pra mim. ô, tá, eu fiquei, não, eu fiquei curioso, pô. O que que você tinha dificuldade em ótica, cara? É um dos mais fáceis que tem em física. Então, cara, é pra você ver, não é algo, assim, muito difícil. Eu sei que não é muito difícil, mas eu nunca conseguia entender muito bem como é que tal tipo de espelho ou tal tipo de lente refletia tal coisa, o aumento seria Tá. positivo ou negativo, a parte Regra, do foco lá. regrinha de sinal. É, de certa forma um pouco disso, é. Assim, eu te falei, não é algo difícil, mas acabei criando meio que nesses outros anos, eu meio que uma resistência a estudar aquilo, acabou ficando um pouco de lado, mas isso era uma das coisas que já começaria de cara a bater naquela parte que tá mais fraca, né, já começar vendo Porra, isso de cara. isso é uma puta maturidade nos estudos. Não sei se você escutou a gente falando sobre isso no Investigando Aprovados com o Lucas. Ele falou, porra, tinha conteúdo que eu sei que eu passei mesmo não dominando tanto. Que, cara, tem várias coisas para refletir sobre isso, né? Aquela ideia de que muitas vezes você consegue passar mesmo tendo uma certa dificuldade no conteúdo, não tendo resolvido. Nem Sim. sempre a pessoa que passa em medicina é a pessoa que sabe tudo. Mas é a pessoa que tem maturidade o suficiente, digamos assim, para olhar para o que ela não sabe e saber que, cara, porra, não é uma dificuldade, tipo assim, ó, eu só não estudei o negócio. Se eu pegar para estudar, eu resolvo. Se eu pegar para estudar, eu aprendo. Ele falou a mesma coisa sobre isso, cara. Para ele era cinemática em física, o que é um conteúdo que grande parte da galera tem dificuldade. Por isso que eu estranhei óptica, cara. E querendo ou não, é um conteúdo que a galera tem, tipo, ótica, ondulatória, são os conteúdos que a galera tem com mais fácil de física. E normalmente o povo corre mesmo, é de cinemática, o povo corre de bloquinho, o povo Cara, corre de eu, magnetismo. pra ser sincero, eu sempre tive dificuldade com essa parte de cinemática, de mecânica, mas depois do Revolução Exatas, eu acho que eu acabei tendo uma melhora considerável nisso. Eu tinha muita dificuldade em decorar as formas, sabe, essas coisas, porque tem realmente bastante coisa. Mas depois disso, cara, eu não tive mais muita dificuldade, não. Comecei a enxergar a parte teórica, a parte da ideia, de uma maneira diferente, sabe? Eu conseguia ilustrar aquilo com uma maior facilidade na minha cabeça e eu não tinha assim, tanta dificuldade. Não é assim um conteúdo que eu domino totalmente, mas não é aquele que mais me incomoda, sabe? Cara, você falou bastante sobre isso. Eu acho que uma coisa que você fez no começo do cursinho, talvez, e no próprio segundo ano, foi você acabou indo para aquele lance de fazer questões, de fazer prova, mas sem ter o conceito bem dominado, talvez, ou o próprio lance, tipo, da história que originava aquilo bem dominada. Então, como se você, tipo assim, tivesse até uma certa facilidade em responder questões, mas responder a questão é diferente de você Hum, saber tudo daquele conteúdo. E sim. talvez isso tenha influenciado na segunda fase da FUVEST. Não sei, acho que você pode falar um pouco mais sobre isso. Cara, até pode ser, mas a segunda fase de FUVEST foi uma coisa engraçada, porque eu tive 3 matérias que eu ia fazer: química, biologia e geografia na minha segunda fase. Sim. Na parte de química, cara, eu
vou ser sincero, na minha preparação dessa parte para a segunda fase, foi a matéria que eu mais me dediquei. Eu vi praticamente tudo de química ali, inclusive foi um dos pontos fortes na primeira fase. Eu gabaritei a parte de química na FUVEST, e na segunda fase Pô, eu que quase massa. gabaritei química. Eu quase gabaritei Caraca! química. É, foi assim, eu apesar de ter uma nota um pouco mais baixa, a parte de química foi tranquilo, tranquilo mesmo. Foi assim, de E eu pegar a questão, ver ela e já começar a resolver com muita tranquilidade mesmo. tá, continua falando, mas a gente já vai voltar em química. Então, daí na parte de biologia, eu não sei se foi um pouco de uma mistura de nervosismo, de ansiedade, por ser a última prova que eu ia fazer e ser em janeiro, porque passou praticamente toda aquela época de feriado, de Ano Novo, de Natal, e eu não vou mentir. Eu acabei deixando os estudos assim um pouco mais devagar, o nível acabou ficando um pouco mais tranquilo, sabe? Então acho que acabou reduzindo um pouco do nível da maneira do o nível de desempenho que eu estava. Então, teve muitas coisas de biologia que eu até sabia, mas eu não consegui transcrever muito bem para o papel, ou acabei me enrolando na hora de formular a resposta escrita. E isso também acaba por refletir na parte de geografia. Acho que das 3 matérias foi a que eu fui pior. Geografia foi assim, a FUVEST ela monta a questão, tem sempre a letra A, B e C, né. Era assim, de Sim. eu acertar a A, porque é a mais fácil, e tirar o mínimo do mínimo da B e talvez errar a C, sabe. Então foi realmente, meio que um calcanhar de Aquiles, ali acabou me derrubando mesmo. Tá, depois que passou o Enem, a única coisa que você ficou estudando foram essas matérias. Não, porque eu tive a segunda fase da Unesp no meio de dezembro. Então, até o meio de dezembro eu fiquei tendo que estudar todas as matérias de segunda fase, porque a segunda A, fase da a Unesp, ela Unesp é cobra ferrada. todos os conteúdos. Então eu tinha que estudar história, tinha que estudar tudo para a segunda fase da Unesp. Talvez se você tivesse focado na FUVEST, você acha que você passaria? Tipo, focado só na Cara, FUVEST? eu fiquei pensando muito nisso. Durante, eu pensei, cara, será que eu abro mão e vou só ver a FPES? Mas eu pensei, putz, mas eu também passei bem. Eu passei 20% acima da nota de corte. Eu não posso abrir mão da Unesp. Esse foi o pensamento que eu tive na época, né? Aham. Então eu acabei fazendo um pouco dos dois. Mas hoje, parando para pensar com mais calma, se eu tivesse abrido mão e falar, vou estudar para a FUVEST, talvez eu teria tido um desempenho um pouco melhor, principalmente na parte de geografia. Porque não é assim, conteúdo extremamente difícil de dominar, é coisa de você rever e conseguir estruturar a resposta de uma maneira bem clara, sabe? E redação? Então, cara, redação, eu, para ser sincero, passei o ano todo só focado no Enem. Eu só fazia a redação no modelo Enem e foi assim o ano todo. Eu só fui fazer redação modelo Nesp, FUVEST, mais para o final do ano, quando já tinha passado os resultados das primeiras fases, e acho que eu fiz duas redações da FUVEST antes da prova. Então eu fiz uma num simulado que teve no cursinho, no meio do ano, e outra chegando próximo da segunda fase, né. Fui fazer da Unesp eu acho que eu tinha feito só uma antes, então foi assim, para ser sincero, eu acho que isso foi um erro Tá. na minha preparação, que eu só Você fui perceber esquece. depois. Cara, você esquece. Eu falo que o estudo para a segunda fase tem que ser tipo um X também. Em que o conteúdo para a primeira, tipo, o estudo para a primeira tem que ir diminuindo à medida que o conteúdo para a segunda tem que ir aumentando. Talvez o que faltou foi essa gradação. Mas, porra, ainda assim você passou para a segunda fase, passou para a segunda fase com folga. Isso, cara, isso que você falou de ter passado para amplo, eu achei muito foda. E volta, porque você falou, cara, eu quase gabaritei química na segunda fase. Pô, isso é É. muita coisa, velho. O que que você fez de química que você acha que gerou essa evolução? Qual conselho você passaria? Porque, por incrível que pareça, cara, química é uma matéria que grande parte da galera, eu acho que, tipo assim, ó, que é medicina, tem muita prova que eles são muito pior em química do que em física, por exemplo, matemática. E é um negócio engraçado. Eu não estava tão ciente para esse tanto de dificuldade, talvez, em química, porque eu sempre olhei e acreditei que matemática e física eram as maiores dificuldades da galera, mas muita gente elenca química como a pior matéria. Inclusive, no vestibular da Federal do Paraná, muita gente foi em química, na primeira fase, pior do que em matemática e física, por exemplo. Então, Caramba. loucura, né? O que que você falaria para quem tem dificuldade em química? O que você acha que tipo, te fez dominar química?
Cara, acredito que para a preparação de química na segunda fase da FUVEST, teve alguns pilares que fizeram a diferença na minha preparação. Em específico, acho que ter contato com as questões, entender o que eles queriam que você respondesse ali, e também eu via muito as respostas dissertativas, como que o pessoal resolvia, como que eles montavam as respostas, como era a linha de raciocínio deles. E em segundo lugar, mas acho que isso seria mais importante, é ter muito contato com a matéria, ficar vendo praticamente, mais ou menos assim, montar toda a matéria, olhar todas as possíveis coisas que vão cair, elencar lá, pode cair cinemática, cinética química, Cinética. parte de equilíbrio, pode cair, não sei, pilha, eletrólise. E daí, o que que eu fazia? Eu anotava todos os tópicos, eu via, olhava assim para ele, tentava pensar nas questões que eu já havia feito na primeira fase ou anteriormente e mais ou menos essa parte da sensibilidade de entender qual seria mais ou menos o meu nível de desempenho em cada uma dessas matérias. Então eu colocava ali, na parte de eletrólise tá mais ou menos, eu preciso dar mais uma revisada. Aí eu pegava, eu começava a fazer questões, via ali onde é que os erros estavam saindo, por que que isso estava acontecendo, e a partir disso eu ia buscando aulas. Eu ia buscar assim, vou ver uma parte ali de pilhas que eu não tô entendendo muito bem, não sei por que que isso tá acontecendo. E eu fui fazendo isso, cara, e eu acho que foi dando muito certo. E eu acho que um pouco da parte de química, infelizmente, é decorar muita coisa, sabe. Eu não gosto muito disso, mas tem muita coisa de sais, de, sei lá, inclusive, por exemplo, de equilíbrio químico. Tem muita coisa que é decorar qual mudança ali na reação vai causar um deslocamento do equilíbrio por parte do produto ou do reagente. Não é uma parte muito legal, mas você precisa fazer aquilo e, infelizmente, acaba tendo que decorar. Eu acabei, como eu estava fazendo aquilo todo dia, com muita vontade, então eu acabei decorando boa parte disso e eu não tive dificuldade nenhuma, né, nessa parte de química na segunda fase. Sim. Tu, tu tinha mais facilidade em qual conteúdo de química? Tu lembra? Cara, de Qual era química. mais qual tu dominava mais? Cara, para ser sincero, assim, eu acho que a parte de química, aquelas reações orgânicas, eu nunca tive muita dificuldade de inclusive Caraca, é a a parte própria mais chata e mais difícil, velho. cara, nunca tive muita dificuldade não, por incrível que pareça. Reações orgânicas Sim. é a parte mais Assim, chata e mais. é chato, É mas muito no fundo chato. é um pouco de decorar, depois que você tá ali vendo as questões praticamente todo dia, fazendo aquilo toda hora, você acaba pegando um pouco do jeito. E no fundo as questões são meio similares, as coisas são meio parecidas. A FUVEST, por exemplo, tem muito daquilo dela dar uma reação e querer que você faça de novo num composto abaixo. Uhum. Então, é um pouco de ver ali como que é, E como você entender o aprendeu? raciocínio e reaplicar mais ou E menos. como você aprendeu essa parada aí? Cara, Fazendo questão acho que discursiva? foi então, acho que foi um pouco da ajuda que o professor de química deu para mim, que ele realmente deu uma força muito grande nessa parte de química, na preparação para discursivas, e eu acabei pegando um pouco mais de jeito por causa disso, deu tendo muito contato com as questões, acho que foi melhorando, sabe. Pô, mas eu acho um conteúdo, para mim, é um dos conteúdos mais difíceis de química esse aí, cara, que você falou. Toda aquela parte de reação orgânica, reações inorgânicas são muito tranquilas, tipo, É. pô, é muito boa. Mas reação orgânica é difícil, cara. Pô, aquelas questões que o Enem cobra sempre, de, tipo, dar uns 10 mil compostos diferentes, ver qual que reagiu com o composto enunciado. Eu acho que lá é difícil, cara. Quando eles Então, colocam, quando eles colocam, tipo, o que reagiu, aí o que gerou. E aí as cinco alternativas são cinco possíveis compostos que se misturaram com um para gerar o produto. Pô, eu falo, vai se ferrar com isso aí. Eu então, acho. essas questões são bem chatas, mas depois que você acaba meio que pegando jeito e entendendo um pouco mais aprofundadamente as características meio que gerais dos compostos, fica um pouco mais tranquilo. Não é realmente um conteúdo fácil, mas eu nunca tive, assim, muita dificuldade, né. Em química em eu- geral eu nunca tive muita dificuldade, praticamente Pô, termoquímica era tranquilo, mas tu de vê, cara, equilíbrio. o outro que você falou, eu acho um dos conteúdos mais tranquilos de química é deslocamento de equilíbrio. Isso é realmente tranquilo. Uhum. A parte mais chata dele é você ter que calcular os Ah, sim, KPS, por a exemplo, parte essas de coisas são cálculo. chatas. Não, a parte de cálculo eu acho muito É. chato também. Não que seja difícil, mas chato.
Também acho. Agora, deslocamento de equilíbrio é o conceito que eu acho legal. Todo o princípio de Le Chapelier lá. Eu acho massa pra caramba essa Sim. parte. Tá, vamos lá. Eu queria entender. Eu perguntei da redação da FUVEST, eu queria saber da redação da segunda fase. Você falou que acabou estudando muito mais pro Enem. Como que foi o teu estudo de redação pro Enem? Como foi tua evolução? O que que você desenvolveu? Se você tinha uma certa estrutura própria, que você usava, como que foi teu estudo de redação pro Enem? Então, nessa parte do Enem, eu baseei muito naquilo que eu aprendi com o Pedro. O Pedro Assad foi um diferencial na parte de redação do Enem. Eu não tinha uma estrutura pronta, mas eu sempre tive uma ideia bem clara do que eu ia abordar em cada parágrafo, de como eu ia montar cada parágrafo. Então, eu sabia que eu ia começar minha introdução colocando tal coisa ali. Não era uma coisa fixa, isso obviamente ia mudando com o tema, o que a proposta ali ia pedir, né? Mas eu já tinha uma ideia que, tá, eu vou colocar aqui uma introdução ali, começando com um tipo de contextualização ali, vou desenvolver para a problemática e já vou deixar a tese daquilo que eu vou abordar bem claro. E, assim, para o Enem eu não tive muita dificuldade. Depois que eu peguei o jeito de como montar a redação, a parte mais trabalhosa mesmo para mim era o desenvolvimento, de conseguir colocar as ideias. Porque a estrutura em si do texto foi algo bem tranquilo. Depois que você pega o jeito, é só meio que ir preenchendo o texto com as ideias, né? Só que assim, isso acabou ao mesmo tempo sendo uma parte boa, porque por Enem foi muito positivo, eu não tinha dificuldade para fazer redação, era corriqueiro tirar mais de 900, 920 no Enem, né? Pelo menos na correção do cursinho. Aí, só para ter um parâmetro, no primeiro ano de cursinho eu tirei 880 na redação, e no Tá, segundo, esse de agora, eu tirei 940. Como ainda não tenho o tá. espelho da redação, eu não tenho muita certeza qual foi a competência, acabou tirando um pouco da nota. Mas voltando àquilo que eu estava falando sobre Mas, pô, tu evoluiu o legal, Enem. hein? Foi uma melhora boa, né? Pra caramba! E uma coisa que a gente tava comentando esses dias é que a pessoa que tirar mais de 920, cara, ela não usava um modelo pronto, mas ela usava meio que uma estrutura própria. E é É, diferente. Tipo assim, ó, aquela pessoa que bota o modelo pronto e tudo mais, cara, ela tira o 900, ela tira o 920, mas ela não sobe disso, velho. isso é verdade. E quando você pega uma estrutura própria e você meio que tipo, vai adaptando ela, essa pessoa passa do 920, tira 940, tira É, 960, isso tira realmente é verdade. 980. E você tinha a correção do cursinho? Como que era para ti a correção do cursinho? Então, o professor do cursinho, ele já, além de dar as aulas, ele também corrigia as redações. Ele dava avaliação igual ao do Enem, 0 a Uhum. 200 em 5 competências. Aí depois pegava a correção e falava com ele nos plantões para entender melhor como é que foi a correção, onde Saquei. que eu poderia melhorar tal coisa. Quando. Mas, ó, Madeira, em relação Diga à lá. parte da redação do Enem, foi muito bom ter essa estrutura clara, assim, porque como eu aprendi isso no meu primeiro ano de cursinho, no meu segundo eu não tive muita dificuldade em redação. Então, acho que foi isso um dos motivos de eu acabar deixando meio que de lado, sabe? Porque não era difícil para mim chegar nessas notas de mais de 900 na redação do Enem. Então, eu acabei praticando um pouco menos, porque eu pensei, tá tranquilo. Daí isso acabou se espalhando para as redações dos outros vestibulares também. O que eu pensava? Para redação da FUVEST eu vou pegar mais ou menos o modelo que eu faço do Enem e vou dar uma adaptada ali na conclusão, mas a ideia vai ser a mesma, né? Só que quando eu fui fazer, cara, não é bem assim, a Aí é redação é bem totalmente, diferente, aí é totalmente diferente. É. né? Foi um dos vacilos que eu cometi nessa preparação. Mas o teu cursinho não tinha nada para redação no FUVEST? Como o teu estudo foi meio que sozinho nessa época? Então, ele tinha sim redação para FUVEST, só que eu acabava não dando prioridade porque nessa parte de um pouco de imaturidade de Tu achar que achava que as tu não ia redações eram similares. Mas tu achava que tu não ia passar para a FUVEST? O que que aconteceu, tipo, ao longo Então, do ano que você não focava tanto na segunda fase? Ou foi só, tipo, não vou focar? Tu tinha um certo, sei eu lá, acho que acho não que vou passar? foi. Não, no meu segundo ano eu tinha consciência de que ia para a segunda fase. Sim. Mas eu acho que foi um pouco de escolher entre ou eu vou dar foco para matérias que eu tinha bastante dificuldade. Em química, por exemplo, eu tinha muita dificuldade. Foi nesse segundo ano que teve essa melhora considerável. Então, eu acho que acabei optando por estudar outras coisas no lugar da redação, entende? Só que. Só que. Pô, que engraçado, tu saiu de uma pessoa. Você falou, pô, em química eu tinha muita dificuldade, tu quase gabaritou a segunda fase da FUVEST, cara. Sim. Porra! Tá, mas teve algo além de apenas.
estudar o conteúdo. O que que teve aí de plus para química? Para química em específico, eu acho que foi bastante de tá vendo constantemente as coisas e decorar, cara. Eu tinha assim, eu não sou muito de ficar fazendo anotação de aula, mas na parte de química eu anotava as coisas chaves, fazia anotação assim, realmente de pouquíssima coisa de química, mas que já me ajudava a Ti- compreender bem o conteúdo. Tá, dá um exemplo de coisa que tu decorava. Por que eu tô te perguntando isso, cara? Porque tem uma Uhum. coisa em química que a galera não foca em decorar, e eu sempre falo que é importante pra caramba decorar, e pouca gente decora, que são nomes das paradas de inorgânica. Então, decorar nome de ácido, decorar nome de base, decorar nome de sal. A galera não decora isso. Foi uma parada que você passou a decorar? Cara, eu passei a tentar, porque eu não vou mentir para você e falar que eu decorei tudo. Eu realmente me esforcei para tentar fazer isso, só que acaba muitas coisas eu acabo esquecendo. Mas eu tentei sim, cara. Era algo que eu colocava como importante, porque tinha muitas questões que eu pegava, eu via ali o nome do composto, se você não sabia qual que era a fórmula do composto, cara, esquece, você não vai conseguir fazer a questão. Você precisa É, saber, não tem como fugir. tipo assim, ó, fala uma questão lá, nitrato de prata, alguma coisa assim. É, Tu conseguia lembrar qual era o nitrato de prata? conseguia, conseguia. E isso é um negócio que tem povo que não foca, cara. Tipo, a galera não Cara, foca e em faz decorar muita esses diferença nomes. isso. É, por exemplo, você pega lá eu lembro ainda que uma vez uma aluna chegou e falou, pô, a Karen, ela fazia parte da Revolução em Exatas também. Ah, sim, sim. Aí ela, cara, ela pegou e falou: Ah, não sei o que, eu tô com dificuldade nessa parte inorgânica. Aí eu lembro que eu falei assim: Ó, você vai fazer o seguinte: eu passei uma penca de sais pra ela, tipo, os Uhum. principais. Aí eu, sei lá, peguei carbonato de cálcio, peguei sulfato de cobre, nitrato de prata. Cara, passei uma lista de principais sais e Sim. falei: A tua missão é saber o nome certinho do ácido e da base que originaram este sal e decorar, porque eu não passei o nome do sal, eu passei Aham. só a fórmula, eu, assim, e ainda decorar tanto o ácido, a base e o sal, cara. Passei de missão pra ela. Caramba. E é um negócio que pouca gente dá importância, tipo, dos nomes e tudo mais. Eu acho que E é a faz mesma coisa. diferença, cara. Faz diferença. Eu acredito que seja a mesma coisa que história, por exemplo, que o povo não dá importância para decorar data. E decorar data de história, É, e cara. decorar data de história é importante. Quando você acaba estudando a história sem ter um pouco da noção da data, você acaba ficando meio perdido. Você, às vezes, não consegue entender. Teve um evento que aconteceu antes daquele, porque você não sabe a data, né? Não é que assim que vai cair a data no vestibular, mas você saber quando Sim, aconteceu aquilo, para você ter um pouco mais de noção. O cara coloca algum conteúdo, sei lá, de algo que já aconteceu, mas ele tá cobrando algo antes. Se você não sabe a data, putz, esquece, vai acabar tem que errando saber aquilo. a data, tem que saber a data. E, cara, deixa eu. Agora que a gente chegou um pouco nessa parte de humanas e tudo mais, cara, como era pra ti humanas e linguagens no Enem? Olha, a parte de linguagens eu sempre tive um Especialmente pouco mais, linguagens. eu sempre tive um pouco mais de dificuldade em linguagens, cara. Em humanas nem tanto, humanas sempre foi mais tranquilo para mim, eu nunca tive dificuldade em história, geografia, mas a parte de linguagem realmente era algo que sempre que eu ia fazer o Enem era onde eu tinha menos acerto e sempre a menor nota, por incrível que pareça. E como. Mas a linguagem do Enem é ferrado, cara. Como que tu chegou a desenvolver alguma coisa? O que que você passaria de dica para linguagens no Enem? Ó, o que eu vejo como relevante de fazer antes de fazer a prova do Enem é ter muito contato com a prova, conhecer um pouco mais do vocabulário que eles empregam, porque não é um vocabulário assim corriqueiro. As pessoas não usam muito das palavras que o Enem cobra ali normalmente. Então tem muita coisa que se você não sabe o que significa tal palavra, você não vai conseguir resolver, você vai se confundir e vai acabar errando a questão. Ah, E uma coisa que eu não tinha no primeiro ano de cursinho, eu fui começar a desenvolver no segundo, que é hábito de leitura. Eu não lia muito no meu primeiro ano, mas ler faz muita diferença, porque além de você criar um pouco mais de resistência para a prova do Enem, que tem muito, muito, muito texto, você acaba, além de aumentar o vocabulário, conseguir compreender mais coisa com uma única leitura, por assim dizer. Então, tá sempre com livros próximos, inclusive de coisas que eu vou ser sincero, que eu não gostava muito. Ó, inclusive, tô com um livro aqui do lado que eu tava lendo, que é sobre Idade Média. É um livro aqui, porra, eu não. Jacques Legoff, cara, esse senhor tá num nível acima. Então, cara, isso é algo que faz diferença pro Enem e pros outros vestibulares. Conhecer um pouco dos autores dos textos que caem nas questões. Esse cara tá direto Faz no muita Enem. diferença.
Então, cara, se você conhece um pouco mais as obras dele, do que ele fala, do que ele acha de tal coisa que aconteceu na Idade Média, fica um pouco mais tranquilo, porque você vai conhecer o contexto por trás da questão. Você vai conhecer o contexto do cara que fez aquele Ah, texto. pô, Então, agora eu quero. Não, agora eu quero saber mais isso aí, cara. O que que esse cara fala nesse livro aí? cara, esse livro aqui em especial, ele fala sobre heróis e maravilhas da Idade Média. Então ele Tá. aborda muitas coisas que existiram na Idade Média, personagens importantes e que até hoje se mantêm relevantes na sociedade de certa forma. E como eles, o que eles representavam na época para as pessoas, o que eles, impactos que eles causaram na literatura. Aqui, por exemplo, fala do Robin Hood, que querendo ou não, cara, é uma imagem que está há bastante tempo. A gente não imagina, mas está bastante tempo mesmo já meio que impregnado na cultura, e a gente não se dá conta, mas quando você para analisar a imagem que ele é, a relevância que ele tem para as obras, para os outros pensadores posterior, também é algo interessante de se levar em conta. Aqui ele coloca, por exemplo, sobre as catedrais e como as cidades foram sendo construídas ao redor dela, como ela foi se modificando ao longo do tempo, né? Se você olha a catedral aqui em São Paulo hoje e olha, sei lá, uma catedral 500 anos atrás, são coisas diferentes, mas que ainda são o mesmo nome, entende? Mesmo não sendo a mesma coisa, carregam o mesmo nome, o mesmo sentido, e todo o entorno dela se modificou com o passar dos Caralho, anos, né? que bravo. Cara, eu fiquei com vontade de ler esse livro aí. Cara, eu vou ser bem sincero, o livro não é muito legal de se ler, mas por ser um conteúdo que eu Porque é tenho um livro de pouco de historia... gosto, eu acabo lendo. Porque é um livro de historiador. Não é livro fácil, mas eu gosto, cara. É algo assim, Idade Média é algo que eu gosto um pouco, então de vez em quando eu leio assim, Esse passo ali um cara, tempo refletindo. eu tô ligado que esse cara é um dos maiores historiadores da Idade Média. É, ele é. Vira e mexe, ele cai nos vestibulares de São Paulo. Cara, o Jacques Le Goff cai pra caramba e o Eric Hobsbawm lá com a era É. das revoluções e tudo mais também cai. São talvez os dois historiadores mais cobrados, cara. Ele e o Eric Hobsbawm. Ele eu sei Sim, que estuda bastante sobre a Idade Média e o Hobsbawm, se eu não me engano, estuda muito mais o século XX, eu acho que é. século XX, é. É. Loucura, cara. Qual outro livro? Qual outro Interessante. livro? Qual outro livro que você já leu? Cara, esse de história mesmo, esse foi o primeiro. Eu tinha dado uma olhada em alguns outros livros até de geografia, porque tem muitos pensadores que são relevantes para a construção da nossa geografia brasileira, né? Então você tem aquele livro acho que é Aziz Absaber, ele fala um pouco sobre os domínios morfológicos do Brasil. Quando você lê Morfoclimáticos. aquilo, é isso, morfoclimáticos. Você vê aquilo e eu não li totalmente o livro, eu fui lendo um pouco, algumas partes, ia pulando outras, porque não são obras, assim, tranquilas de ler, são realmente um pouco mais trabalhosas, mas acaba construindo um pouco mais de repertório, você conhece um pouco mais, de uma maneira Totalmente, diferente cara. sobre um conteúdo que vai cair. Uma hora ou outra vai estar ali uma questão sobre um bioma, alguma coisa assim do Brasil. Massa. Pô, agora você mandou a brava, cara. Nossa. O que mais que você leu durante a tua preparação? Se fosse, no primeiro ano não tinha tanto hábito, quais livros que tu leu no segundo Cara, ano? eu Ou qual passei livro a que ler. você indicaria, digamos assim? Então, eu acho que tem que ter um misto, não só ler livros relacionados ao vestibular. No meu caso, eu também lia bastante as obras obrigatórias, não tem como fugir, isso tem que acabar lendo, e faz diferença, tanto para resolver as questões da, da própria parte de literatura, tanto para acabar criando um pouco mais de resistência na parte da leitura, porque realmente cansa, Tá, especialmente no Enem, é muito texto. as leituras da FUVEST, tu diz. Isso. E da Unicamp também, né? Eu acabei prestando para lá também, então, eu também li. Eu acho que Pô, dos dois, somando os dois vestibulares, eu não devo ter lido só um, dois livros. Mas o pô, resto eu li praticamente todos. a FUVEST foi de Machado de Assis, né, cara? Eles sempre cobram na lista. E é Qual, muito bom de ler, cara. qual Eu era o li do o teu Quincas ano? Borba. Quincas Borba. Tá, cara, é sempre algum livro do Machado de Assis. Tem Na Unicamp também tinha, era o Bons Dias. É muito bom esse livro, inclusive. E quando você o entende o que- contexto dele, quando ele escreveu aquilo, as críticas que ele fazia para a sociedade da época, cara, o livro fica realmente assim sensacional. É como se fosse assim, ele realmente pega ali numa página, ele vai escrever, ele coloca até a data assim, tal, e ele faz tipo uma crítica, principalmente em relação à escravidão, porque estava ali na época de abolição, época chegando no final do Império. Então ele tinha uma visão diferente do pessoal da época dele. Você consegue perceber isso pelo livro dele, pela maneira como ele escreve, como às vezes
no período dele, ele colocava crítica e o pessoal acabava nem percebendo de tão meio que mergulhados na realidade que eles estavam, que eles nem conseguiam notar a crítica que ele colocava. Realmente muito interessante. Eu já vi um professor de literatura falando isso aí do Machado de Assis, cara, que ele fazia críticas que eram tão boas e tão pertinentes e ele tinha um sarcasmo que, assim, ó, eu já peguei para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. É, eu não tinha, sei lá, aptidão para ler, eu larguei mão. Eu não consegui ler. Eu já li últimos contos, ou eram os melhores contos. Bah, não sei, mas é do Machado de Assis também que tem os contos dele. Eu acho que é os melhores contos Aham. ou os últimos contos. E aí tem lá os contos, a Cartomante, aqueles contos famosos Sim. dele. É tipo o mais famoso de contos. Mas eu também não percebi isso aí, cara. E aí quando esse professor de literatura falou isso, me deu vontade de pegar para ler, para ler reparando essa parada, saca? Me Cara, é deu vontade- interessante, ele é realmente genial nessa parte das críticas. Eu vou lá para você uma recomendação de um livro que eu li dele, que não cai no vestibular, mas eu li assim, por conta e achei muito legal, chama O Alienista. Esse livro é realmente muito bom, cara. Eu li ele assim, você vai lendo, você vai pegando gosto e vai lendo cada vez mais rápido. É É, muito bom. e os contos são curtinhos, né? Tu acredita que isso fez com que você desenvolvesse melhor, então, essa parte para a própria prova de linguagens? Sim. Ah, e Que além é- disso, também lia um pouco sobre algumas coisas que eu gosto, um pouco mais particular. Tem esse livro, por exemplo, que eu li, que é sobre futebol. É uma coisa que eu gosto, mas que, queira ou não, acaba tendo contato com coisas diferentes. E eu acho Mas que vale muito a pena quando estou preparando o Enem, estar sempre em contato com eu leituras, concordo, independente do tipo que seja. eu concordo, e você ainda falou duas palavras que eu anotei aqui, que são de fato importantes: vocabulário e resistência. Resistência para conseguir fazer a prova sem cansar, e o próprio vocabulário. Cara, que massa, velho. Porra, e conta pra gente partir pro encerramento, como foi quando você passou? Cara, foi uma sensação assim muito diferente, porque pra ser sincero, na hora que eu passei assim, eu não conseguia nem acreditar, porque eu fiquei esperando o resultado do SISU, eu tava vendo na internet que talvez fosse sair meia-noite. Falei, acho que eu vou esperar, né? Não vou dormir, porque no fundo não ia acabar conseguindo dormir. Aí quando eu vi o resultado, cara, foi uma alegria assim muito grande, uma sensação ao mesmo tempo de dever cumprido, sabe? De ter conseguido fazer aquilo que eu me propus a fazer. E, ao mesmo tempo, também não caia bem a ficha de que eu ia cursar medicina, sabe? Não é algo que até agora, para ser sincero, eu não consigo acreditar que daqui a um tempo eu vou estar aprendendo as coisas que eu queria aprender. Porque às vezes a gente fica com a cabeça tão mergulhada assim naquela coisa de vestibular que a gente esquece que vai ter um depois da aprovação. Isso é engraçado, cara. A gente foca tanto no vestibular, eu acho que falta nas pessoas estarem constantemente se lembrando de por que que elas começaram aquilo, de por que que elas ainda estão estudando. E elas ficam, de fato, como você falou, imersas no vestibular e parece que não tem um depois. E você vê o depois te faz ter até muito mais motivação para que você estude aqueles conteúdos. É, de fato, um ponto, cara. Falta na galera essa visualização constantemente do fim para tudo aquilo ali. É. Porra, e. Tá, deixa eu entender. Você se mudou pra Beltrão? Você já. Como tá isso aí? Tu passou na. Então, eu ainda não me mudei, eu fui lá só para fazer a matrícula. E eu acho Tá. que teve alguma coisa com as turmas lá anteriores, acabou meio que atrasando um semestre, né? Nós só vamos começar em agosto. Como está um pouco distante, eu tô aqui em São Paulo, eu decidi que vou pensar as coisas com calma em relação à mudança, onde vou ficar. Então, ainda não defini nada, né? Mas vai ser Sim. assim, é uma experiência bem diferente, né? E sua família, cara? Como foi quando você passou? Pô, ficaram felizes pra caramba, ficaram muito felizes mesmo. Meus pais ficaram muito contentes. E acho que para eles vai ser assim uma mudança muito grande, porque assim, cara, eu sou, acho que o primeiro da minha família que é aprovado numa instituição pública superior de ensino, né? Então é realmente uma conquista muito grande, né? Pô, que massa, velho. E eles ficaram acordados para ver o resultado contigo? Não, eu fui contar pra eles só de manhã, só. Ah, é? Sim. Pô, se não deu Eu vontade de fiquei acordar eles sozinho. não e falar, pô, passei em Cara, medicina. deu muita vontade, cara, mas eu acabei me segurando porque amanhã tem que trabalhar cedo de manhã. Eu falei, vou deixar ela descansar. Depois, quando as coisas estiverem mais tranquilas outro dia, eu converso com eles.
logo que eu contei primeiro pro meu pai, porque ele já estava aqui em casa, e ele ficou feliz pra caramba, já saiu telefonando pra todo mundo, contando, foi uma alegria, assim, muito grande, cara, muito da hora. Que massa, velho. Nossa, imagina, tu acordar e tu descobrir que seu filho vai fazer medicina. Que show, cara. Dá uma... Tu é filho único? Deve dar uma apreensão neles pela mudança, né? Não, eu sou o filho mais novo, tenho um irmão mais velho que eu. É, inclusive isso que é uma das coisas assim, que preocupa eles, tanto do fato de eu ter que morar sozinho, mas tanto do fato deles também terem que se acostumar a não ter eu perto, porque desses 20 anos eu passei praticamente todos os momentos junto com eles. Era de manhã, de tarde, de noite, ia dormir junto, passeava junto, sabe, tudo junto. É Então vai uma ser realmente uma mudança muito importante. é uma apreensão grande, cara. Porra, a minha família sofreu isso 3 vezes já. E não é nem porque eu tenho, Caramba! e não é nem porque eu tenho 3 irmãos, mas é porque eu saí de casa 3 vezes. Cara, tipo, quando eu passei no vestibular, eu tive que sair de casa. Aí deu a pandemia e eu tive que voltar, né, pô? Você voltou. Trancaram todas as aulas. Aí teve um momento que a gente veio para Curitiba para fazer o presencial do Pilares. Eu Aham. tive que vir de novo, só que eu voltei quando acabou, porque deu um monte de treta e tudo mais, daí eu voltei. Aí agora eu saí de novo, tá ligado? Foram 3 vezes já essa mudança, cara. E nas 3 vezes minha mãe chorou largada, assim, o tempo inteiro. Não bastou uma vez, tipo, teve que ser 3 vezes saindo de casa. Gustavo, cara, pra gente encerrar, velho, o que que você diria para alguém que tá pensando em entrar no Pilares? Alguém, por exemplo, que estava numa situação parecida com a tua, de já tá com uma. Pô, parece que tá tudo encaminhado, mas ainda assim, eu acho massa esse lance de você, pô, tava num cursinho presencial, tu tinha, pô, ficado por pouco, e você ainda foi buscar uma parada diferente, tu ainda foi buscar como se fosse um complemento, digamos assim, ou talvez até para muitas pessoas é mais importante até do que o próprio cursinho nesse sentido. O que que você falaria para aquela pessoa que talvez esteja um pouco insegura de buscar algo diferente, de seguir um método novo, de participar do treinamento, de um treinamento como o Pilares? Cara, eu compartilharia um pouco da minha experiência como aluno de vocês. Em especial porque eu vejo Pilares como não apenas uma preparação para o vestibular, mas como uma maneira de reimaginar o estudo e a maneira como você, vestibulando, vai lidar com a própria preparação. Eu, em especial, digo que o Pilares me ajudou a aproveitar melhor as aulas do cursinho. Então, matérias do extensivo que muitas vezes eu ia assistir e não ia conseguir absorver tudo, totalmente aquilo, com o Pilares eu consegui passar a ter um aproveitamento melhor nas aulas e, por consequência, nos exercícios também. Quando você domina bem a parte teórica, a parte de execução fica bem mais fácil. Eu diria que realmente vale muito a pena, apesar de ser algo assim bem diferente. E quando, vou ser sincero, antes de eu começar a acompanhar mais o seu trabalho de perto, eu achava assim que era algo meio talvez não fosse funcionar para mim, que era algo bem difícil, mas quando você entra, você realmente vê que o método é tranquilo, é fácil de se não é fácil de se aplicar, é bem trabalhoso, é cansativo, mas vale muito a pena, porque os resultados são realmente muito bons. Eu diria daria minha total recomendação. Pô, que massa, cara. Agora você tocou num ponto bom, Uhum. né? Porque, de fato, tudo que a gente passa no Pilares ali, eu sempre falo, pô, isso aqui não vai ser tão. É muito mais simples você continuar naquele estudo padrão, é muito mais simples você ficar fazendo um estudo em que você, pô, vai para aula do cursinho, anota o que o professor fala, chega em casa, acerta umas questões, erra Sim. outras, fala, ah, eu acertei 60% dessa lista, Uhum. acertei 70%. Porra, isso é muito mais fácil do que você sugar até uma das questões, do que fazer simulado, fazer TVA. Fazer É, TVA. Uhum. então, pô, é mais difícil. Só que, por consequência, a sua aprovação se torna mais fácil. Eu achei muito massa isso que tu falou. É, tem gente até que pensa nisso no sentido de, pô, será que eu vou conseguir tocar junto com o cursinho? E você falou um ponto muito bom, que o Pilares te fez aproveitar melhor o próprio cursinho. Então, aquilo que eu falo de, não adianta tu ter uma boa Ferrari, mas você não saber pilotar a Ferrari, né? É, faz toda a diferença. Isso é muito show, cara. Porra, Gustavo, parabéns, velho. Parabéns demais Obrigado. pela tua aprovação, parabéns por toda a tua determinação. De verdade, dá pra ver que você foi uma pessoa. Cara, eu senti aquilo ali que eu comentei no começo mesmo, de tipo,
dá para ver como você levou o segundo ano. Pô, sabendo é meu, cara. Igual eu falei, negócio de você se achar superior, de você, porra, eu sou melhor que todo mundo aqui. Mas, porra, de você estar ali sabendo que, cara, eu não tô aqui fazendo tudo no automático, eu não tô aqui apenas seguindo um cronograma, mas eu tô aqui porque, cara, eu sei que lá no final do ano vai dar certo. E por mais que às vezes a gente se esqueça de que em algum momento a gente vai estar cursando medicina, em que em algum momento a gente vai contar para nossa família que a gente passou, eles vão ficar orgulhosos, vão querer botar faixa, vão querer fazer esse tanto de coisa. Cara, por mais que a gente se esqueça, você me deu esse sentimento massa, assim, esse sentimento bom, cara, daquela pessoa que tá seguindo, sabendo que ela tá no caminho, cara. Eu falo isso porque eu já estive nesse lugar um dia e eu sei que muita gente, cara, no ano em que tá estudando e no ano em que vai ser aprovada, a pessoa consegue sentir isso. E eu espero que este episódio, além de ter servido para que as pessoas possam aproveitar muito na parte dos estudos, eu espero que essa parte de olhar para o ano e falar, pô, esse é meu, tenha reforçado ainda mais em alguém que está escutando e sentindo a mesma coisa que você sentiu, cara. Então, parabéns, obrigado por ter topado Obrigado. fazer essa entrevista, cara. E é isso. Tamo junto. Alguma mensagem final para a gente encerrar? Cara, eu só gostaria de dizer que nem mesmo você estava comentando, porque às vezes a gente não consegue imaginar a grandiosidade daquilo que a gente está fazendo, mas enquanto vestibulando, tentar imaginar o pós-aprovação, que por mais que seja difícil, vai ter um dia que você vai estar cursando aquilo que você quer, aquilo que você sonha. E esse dia, às vezes, está bem mais próximo do que você imagina. Você tem que ter confiança de que esse vai ser meu ano, cara. Eu vou dar meu máximo. Se não der, infelizmente não deu, eu vou passar em primeiro ano que vem. Mas tem que vir, dar todo o seu gás, dedicação total, pensando sempre que você tem que cumprir aquele objetivo, ir com força, porque com certeza você vai estar depois de um tempo, fazendo aquilo que você gosta e que você se propôs a fazer. Não, não parece, mas esse dia chega. Muito bom, muito bom. Cara, tamo junto. Vou encerrar a gravação aqui. Valeu. É